Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Dando sequência na mensagem A Visão de Deus, capítulo 2 da Gênese. Esse é o segundo vídeo. Então, comentávamos a respeito da grandiosidade. É óbvio. Comentávamos a respeito de parcial grandiosidade de Deus, porque é impossível abarcar tudo a respeito de Deus. Como muitas pessoas, constantemente perguntam: se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a Terra? Aí Allan Kardec continua. A primeira é fácil responder, por serem limitadas. Olha só. A primeira pergunta é fácil ser respondida, por serem limitadas. Por serem limitadas, veja bem, as percepções dos nossos órgãos visuais. Então é óbvio que essa resposta aqui de Allan Kardec é no sentido duplo, viu? Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais. Só que não é só os órgãos visuais. Não. Ele aqui está dando um tapa de pelica no rosto nosso e está querendo nos dizer assim: acorda, seu tonto. Porque o que ele está querendo dizer com isso aqui? Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais. Será que ele está apenas tratando dos nossos olhos físicos? Não. Está sim, está também. Mas ele, mais profundamente, ele está tratando aqui de vários fatores. Não só das percepções dos nossos órgãos visuais, os olhos, como da nossa forma de enxergar as coisas, da nossa evolução espiritual, da nossa evolução moral, da nossa visão intelectual, da nossa visão, a visão do caráter, a visão do amor, sabe? Ele está, de alguma forma, tratando de todos esses itens nesta questão. Ele está com isso querendo dizer também da evolução nossa, de acordo com a nossa evolução. Como existe aquele ditado: ninguém dá o que não tem.
só dá o que tem. E muitos, às vezes, nem dá o que tem. Omite. Diz que não tem. Então, deu para você entender? Por ser, olha só, ele ainda diz assim, ó. A primeira é fácil responder, né? Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Por que eu estou dizendo isso? Quando ele diz aqui, ó, a primeira é fácil responder, por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um sentido duplo aqui, gente. Porque aquele que já conseguiu evoluir um pouco, com esses olhos físicos, ele consegue enxergar Deus através de sua obra. Quando olhamos para o céu à noite, simbólico, e vemos as estrelas, quando observamos uma beleza de uma flor. Então a pessoa mais evoluída, ele é mais sensível, ele é mais sensitivo, ele capta com mais facilidade. Deu para você entender, né? A psicologia, né? Então, Kardec aqui ele está usando esse termo para que possamos raciocinar. Porque aquele que não é sensível, aquele que, né? Aquele que é bruto, aquele que é um animal, ele não consegue enxergar nada. Mesmo com os olhão bem abertos. Ele ainda pisa no cascavel se deixar. Então, a primeira é fácil responder. Por quê? Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais. Isso é uma desculpa que Kardec arrumou. É uma psicologia batendo em nós com pelica. Elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Mas é o que eu acabei de dizer. Porque o ser não é sensitivo. Ele não é sensível. Ele não tem interesse em parar para observar a beleza de uma casca de uma árvore. Pare para vocês verem e observe a beleza de uma casca de uma árvore, as folhas de uma árvore. Respire bem fundo. Nossa, vou esperar mais não, porque com esse nariz desse tamanho aqui, eu vou matar você que está do outro lado aí, falta de oxigênio. Eu sou aquele que não posso respirar muito, que só mata as pessoas com esse narizão aqui. Mas ele é meu e eu estou satisfeito, porque eu programei ele para ser desse tamanho. Então, as pessoas caminham, né, com um fone no ouvido e não para observar que durante aquela caminhada ele mata milhões de formigas.
Ah, Luiz, mas também você não vai querer que a gente fique desviando de formiga, né? Não é isso, gente. Não é, a questão não é, isso é psicologia. Caminha, mas sem essa porcaria de fone no ouvido. Caminha, observando as árvores. Caminha, observando a natureza. Observando o trio onde você passa. Caminha observando as flores. Se der tempo, desvie de algumas formiguinhas também, porque elas são seres em processo de evolução, como todos nós. Caminhe, faça sua caminhada ouvindo o canto dos pássaros, em vez de ficar com essa porcaria no ouvido, chacoalhando o cérebro. Zog, 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 zog. Pelo amor de Deus! Tem música que fica zug, 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 3, 4, 5 horas. E a pessoa diz que está meditando. Meditando só se for para ir para o inferno. Já chega lá preparado. Então, vejamos a falta de sensibilidade das pessoas. Ande observando as árvores, sabe? Os pássaros. Façam a caminhada. Então, as pessoas não fazem caminhadas, porque o processo é muito robótico. Ela liga o motorzinho ali. Tchac, 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 tchac. Alguns fluidos nos fogem totalmente à visão e aos instrumentos de análise. Você acabou de entender? Agora você entendeu o que eu estou querendo dizer? Elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Por que as coisas se tornam inaptas, mesmo materiais? Por quê? Por alguns fluidos que nos fogem totalmente à visão e aos instrumentos de análise. Então nós mesmos somos cego de espírito e cego fisicamente, cegos de sentimento, cegos de sensibilidade. Então é óbvio que nunca que iremos ver Deus. Entretanto, não duvidamos da existência dele. Entretanto, não duvidamos da existência dele. Mesmo mediante a todo esse empecilho que reside em nós, mesmo assim, não duvidamos da existência dele.
vemos os efeitos das pestes, né? Nós vemos os efeitos das pestes, mas não vemos o fluido que a transporta. Não é verdade, gente? Nós vemos o efeito da peste, mas não vemos o fluido que a transporta. Você já parou para observar? Vamos analisar uma coisa. Uma gripe, por exemplo, como por exemplo a gripe espanhola. De repente, mais de 50 milhões de pessoas morreu no mundo em 1918. Só que os vírus era levado por fluidos imperceptíveis à nossa visão, à nossa sensibilidade, levado por matérias que desconhecemos, levado pelo vento, pelo ar, pelo oxigênio, que manteve no ar esses vírus vivos, condizente à natureza deles. Deu para você entender isso que eu estou dizendo? Porque se os vírus são transportados no ar, é porque o ar possui algo que o mantém vivo e que os cientistas desconhecem. Que propriedades são essas que mantêm os vírus no ar vivo? Mas nós não vemos esses vírus no ar, nós não vemos essas propriedades que mantêm esses vírus vivos no ar, como se fossem mantidos numa estufa. Nós vemos a chaga, nós vemos a úlcera varicose, né, na perna de uma pessoa. Mas nós não conseguimos ver o vírus que ali se encontra, a bactéria que ali se encontra, a não ser visualmente, que eu estou querendo dizer. A não ser que peguemos ali uma amostra, né, daquele tecido e levemos ao microscópio. Aí constatamos ali vários tipos de vírus, de bactérias, de micróbios e tudo mais. Então, é a mesma coisa Deus, que se mostra através de sua obra. Vemos os corpos em movimento, sob a influência da força de gravitação. Mas não vemos essa força. Não é verdade, gente? Nós vemos os corpos em movimento, mas não vemos, né? Vemos os corpos em movimentos sob a influência da força de gravitação, mas não vemos essa força. Os astrônomos, por exemplo,
sabe que uma força mantém todos os astros em perfeita sintonia. Tudo bem coordenadinho. Conseguem ver o planeta, o sistema solar. Conseguem ver, né, a Via Láctea, as galáxias, mas não conseguem ver a força que as mantém, a energia que as mantém. Ninguém consegue. E que força é essa que mantém esses astros todos, né, nessa gravitação? Que força é essa? É a lei do acaso. Eita vontade de falar, viu? Então nós temos que raciocinar. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Olha para você ver a realidade. Só consegue enxergar o mundo espiritual os seres dotados de vidência e claravidência. O que nós podemos dizer que a vidência e a claravidência não são, ou melhor, não é utilizado os olhos físicos para enxergar o mundo espiritual. Muitos médiuns acham que a vidência se vê pelos olhos da matéria. Nós vamos dar sequência no próximo vídeo. Até daqui a pouco.